Olá, este vídeo inaugura uma série de sequências de vídeos sobre bioestatística. O material desses vídeos também está disponível em forma de e-book neste endereço. Nessa primeira sequência de vídeos, nós vamos focar nos dados ou variáveis clínicas que são medidas em estudos clínicos, como elas são identificadas, classificadas e organizadas em arquivos de dados. Então, em geral, quando se vai fazer uma pesquisa clínica, tem-se em mente um determinado problema de saúde para o qual o estudo se propõe a investigar algumas perguntas. Para isso, é preciso fazer um planejamento do estudo e, em geral, estabelecido um protocolo onde são especificados como que o estudo será realizado. Por exemplo, qual tipo de delineamento, que dados que serão coletados, que variáveis que serão coletadas, como serão coletadas, o tempo de realização do estudo, as análises que serão realizadas, o número de pacientes que comporão a amostra do estudo e outros aspectos do trabalho. Em seguida, durante a realização do estudo, os dados são coletados, são definidos um ou mais instrumentos de coleta de dados. Esses dados se referem a uma amostra de pessoas que são extraídas de uma determinada população por meio de um determinado processo de amostragem. Esses dados coletados são organizados em estruturas conhecidas como arquivos de dados, conjuntos de dados ou bases de dados. Em seguida, são analisados por meio, em geral, utilizando um pacote estatístico. E, finalmente, os resultados são publicados em diversos meios. Para medir cada variável em um dado estudo, é preciso identificar o que paciente aquela variável, que entidade aquela variável se refere, qual a variável que está sendo medida, o valor dessa variável, o instante em que é feita a medição e o método de medição. Definidas as variáveis que comporão o estudo, é preciso criar instrumentos de como essas variáveis serão coletadas para cada entidade, para cada unidade de análise, para cada paciente do estudo. Então, aqui eu estou um exemplo de uma declaração de nascido vivo. Todos nós tivemos essa declaração preenchida e nessa declaração tem várias variáveis que são coletadas para cada pessoa que nasce. Por exemplo, a data de nascimento, o endereço, o sexo, o peso ao nascer, índice de Apgar, vou falar mais tarde, duração da gestação e outras variáveis. Então, aqui eu tenho um formulário no papel. Bom, os dados também podem ser coletados por meio eletrônico. E aqui eu tenho um exemplo de um prontuário eletrônico, onde uma tela coleta dados sobre a avaliação clínica do paciente. Então tem a especificação da queixa principal, a doença atual, exames físicos e clínicos, a hipótese diagnósticas, plano de tratamento, etc. Alguns termos que são usados para nos referirmos a um conjunto de dados. A unidade de análise é a menor entidade a ser considerada em estudo. Em geral, nos estudos clínicos e epidemiológicos, a menor unidade é o indivíduo. Mas em outros estudos poderia ser a escola, uma área geográfica, um animal, uma cobaia ou uma célula. Então, a unidade de análise depende do tipo de estudo que é realizado. Então, para cada unidade de análise, em geral são coletados uma ou mais variáveis de interesse. Também nós chamamos essas variáveis de dados. Um conjunto de dados coletados para cada unidade de análise são armazenados em um ou mais registros. E o conjunto de todos os registros é o que a gente chama de conjunto ou base de dados ou arquivo de dados. Aqui nós temos um exemplo de um
um estudo transversal que coletou dados de 1.339 pessoas, principalmente pessoas em idade escolar, e as variáveis que foram coletadas são idade, altura, menarca, se ocorreu ou não, codificada como 1 não e 2 sim, sexo, 1 menino, 2 menina, IGF-1, que é o fator de crescimento, um hormônio, fator de crescimento parecido com a insulina, nessa unidade, micrograma por litro. Classificação de Turner, que se refere aos estágios de puberdade, codificado de 1 a 5. Volume testicular em mililitros e peso em quilograma. Então, um arquivo de dados com as 1.339 observações ou linhas, ou em unidades de análise, ou registros. Então, cada unidade de análise possui um registro nesse arquivo, já que ele é um estudo transversal. Então, esse conjunto de variáveis foram medidas uma única vez para cada indivíduo. Então, cada variável é representada numa coluna, cada linha corresponde nesse arquivo a uma unidade de análise, e o conjunto de todos esses registros formam a minha base de dados. Esse NA, para quem pode estar perguntando, se refere a not available, significa ou a variável não foi coletada para aquele indivíduo. Então, por exemplo, aqui, a altura, a idade não foram coletados para os indivíduos 1 a 5, mas também pode ser o caso dela não ser aplicada para determinado registro. Por exemplo, nesses registros aqui onde menarca está NA, a gente pode ver que o sexo é 1, ou seja, são meninos. Então não tem sentido em perguntar se ocorreu a menarca para meninos. Por isso, o valor NA, né, para essa variável nesses registros. Aqui nós temos um outro exemplo de como os dados podem ser organizados em arquivos, mas agora referente a um estudo longitudinal. Então, eu tenho a frequência cardíaca medida em 9 indivíduos, mas medidas em 4 instantes diferentes. No instante inicial, 30, 60, 120 minutos após a administração de um medicamento enalapril. Então, para cada indivíduo, nesse arquivo aqui, eu usei uma variável para registrar a frequência cardíaca em cada instante em que ela foi medida. Então, eu tenho 4 variáveis que medem a frequência cardíaca, uma para cada instante que foi medido. E uma variável que indica o sujeito, o indivíduo que corresponde àquela linha. Então, nesse arquivo, um registro corresponde a uma unidade de análise, corresponde a um indivíduo. Mas existe uma outra forma, uma outra possibilidade de organizar esse arquivo aqui, que seria essa representação aqui do lado. Então, na verdade, aqui eu uso 2 variáveis, uma para indicar o tempo em que foi medido e uma outra variável que indica a frequência cardíaca. Então, eu indico em cada tempo os valores da frequência cardíaca para cada indivíduo. Então, o indivíduo 1, na verdade, vai ter 4 registros nessa base de dados. Um registro para cada instante em que foi medida a frequência cardíaca. Então, essa é uma forma equivalente de organizar os dados àquela que a gente utilizou anteriormente. Mas, nesse caso aqui, uma unidade de análise corresponde a mais de um registro. Esse conjunto de dados podem ser armazenados em diversos formatos. Então, cada pacote estatístico, em geral, tem um formato de armazenamento dos dados. Também pode ser utilizado planilhas eletrônicas para coletar os dados, e depois essas planilhas podem exportar os dados para serem analisados em algum pacote estatístico. Ou você pode buscar esses dados a partir de
bancos de dados que dão suporte, por exemplo, a prontuários eletrônicos. No próximo vídeo, nós vamos abordar, então, como que as variáveis são classificadas para fins de análise estatística. Até lá!